Bom dia, meus telespectadores. Nós vamos ouvir uma palavra nesse tema. Você quer ser guardado por Deus? Você quer ser guardado por Deus? Nós sabemos que Deus ele é guarda fiel do seu povo. E nós vamos, para começar, ler o Salmo 121, alguns versículos, e depois o Salmo 86. O Salmo 121 está escrito assim: Deus é guarda fiel do seu povo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Esse é o salmo muito conhecido, 121, que fala que Deus é guarda fiel. Ele nos vigia, ele nos olha. E ainda o Salmo 86, versículos 1 e 2, está escrito assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve-me. Estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Somente a parte A do versículo 2. Repetindo, Salmo 86, versículo 2. Guarda a minha alma, pois sou santo. Nós vemos aqui no Salmo 86, eu queria falar que para você ser guardado por Deus, você, em primeiro lugar, precisa vigiar, precisa estar alerta, precisa ter cuidado. E vemos aqui o salmista Davi com essa preocupação: guarda a minha alma, pois sou santo. Guarda a minha alma, porque sou santo. A santidade, ela é uma caminhada após a decisão pela salvação. A Bíblia diz: sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deve haver uma cooperação do homem. Nós cristãos fomos chamados por Deus de modo sobrenatural, divino, e devemos cooperar com essa chamada. O próprio Espírito Santo coloca em nosso coração essa preocupação, essa responsabilidade. Como diz uma frase de um escritor: a conversão nos traz liberdade, mas não nos permite parar de vigiar. A conversão nos traz liberdade, mas não nos permite parar de vigiar. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, está escrito: Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Bem-aventurado o que vigia, bem-aventurado aquele que tem cuidado na área espiritual. Bem-aventurado aquele que está alerta aos perigos. O ser humano, eles têm no seu instinto, dado por Deus, a preocupação com o perigo. Por exemplo, a pessoa vai atravessar a rua e ninguém precisa ensinar a olhar para a direita, olhar para a esquerda, porque ele percebe o perigo. E quando não estamos vigiando, não prestamos atenção no perigo. E a Bíblia fala de um perigo maior do que o perigo do dia a dia, o perigo na área física. É o perigo espiritual.
E Deus quer te guardar desse perigo de você esfriar o seu coração, perder o interesse pela palavra de Deus. Você precisa estar vigiando constantemente, como disse Jesus em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você quer ser guardado por Deus? Nós lemos no Salmo 121 que Deus é guarda fiel do seu povo. Aquele que te guarda não tosquenejará. A Bíblia ensina o que Deus faz ou deixa de fazer. A Bíblia diz que ele não se cansa, nem se fadiga. Isaías 40, versículo 29, está escrito: Deus dá esforço ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então nós servimos um Deus que não se cansa e um Deus que não dorme. Por que o homem dorme? Parece que o nosso Deus soberano vigia o tempo todo enquanto estamos acordados e dormindo. Você já pensou, já meditou em seu coração, se o ser humano não dormisse? Quanto pecado seria multiplicado na terra? Se os homens dormem, a terra já está como está, e se o homem não dormisse? Então, é como se fosse uma vitrola repetindo, repetidamente: eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou soberano. E Deus tomba o homem na cama e ele se apaga. Deus deu um profundo sono a Adão, quando ele preparou uma companheira. A Bíblia fala do profundo sono físico que Adão teve. Mas a Bíblia também fala do profundo sono que o povo judeu teve de não aceitar Jesus. A Bíblia fala do profundo sono do profeta Jonas, que dormia no porão do navio. Um profundo sono causava em Jonas, o profeta, uma inércia, uma acomodação, uma despreocupação. E quando a tripulação do navio perguntou para o profeta Jonas: de onde tu és? Ele diz: eu sou hebreu. Que ocupação é a tua? Eu sirvo a Deus, o verdadeiro Deus. Então nós servimos um Deus que não cansa e um Deus que não dorme. Você quer ser guardado por Deus? Ele está preocupado em te guardar na hora da tentação. Nós encontramos pessoas que não sabem explicar por que se afastaram da igreja. Ontem mesmo eu conversava num certo lugar com um irmão de uma determinada congregação. Ele diz assim: eu me desviei e estou voltando agora. Eu falei: quanto tempo você está fora da igreja? Uns 10 anos. O que aconteceu? Ele não soube explicar. Começa com um pequeno embaraço e vai se avolumando, e a pessoa não sabe explicar por que se desviou. Então, irmão, vigia, esteja alerta, porque Deus, enquanto você vigia, e o próprio Deus é que dá a graça e a capacitação e o interesse de você vigiar. O inimigo luta de todo jeito para que o cristão perca a sua sensibilidade de vigiar. A igreja de Efésios, em Éfeso, no capítulo 4, versículo 19, Paulo escreve que eles perderam todo o sentimento e se entregaram
a devassidão e a impureza. Mas Paulo escreve: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, porque nele está a verdade. Então a igreja de Éfeso não vigiou e perdeu o sentimento, o coração esfriou. Mas Deus quer te guardar na hora da tentação. Segundo, ore. Você quer ser guardado por Deus? Ore. Muitas pessoas dizem: Deus sabe de tudo. Para que orar? Mas é um mandamento. Vigiai e orai, para não entreis em tentação. Porque se você tomar cuidado de si mesmo, você vai cair. Jesus não disse: vigiai para não entrar em tentação. Ele diz: vigiai e orai. A oração é importante porque ela inspira comunhão com Deus, contato. E a oração traz sensibilidade. A oração nos ensina a dependência do Pai. A oração é intimidade. A oração é alimento. A oração fortalece a alma. Olha o cuidado de Davi, de novo quero repetir, o Salmo 86. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ele está orando para continuar sendo santo. Para continuar sendo santo. No Salmo 32, nós temos outra passagem idêntica a essa do 86. Vamos ler agora. Salmo 32, versículo 5 e 6. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Aquele que é santo orará a ti. Então a oração, ela santifica. Aqui Davi está preocupado. Senhor, guarda minha alma, porque sou santo. Certa vez um pregador de renome, um argentino, estava em Fortaleza, capital do Ceará, para uma cruzada evangelística, e alguns repórteres perguntaram para ele: pastor, qual é a maior preocupação que você tem com a sua família e com seus filhos? E simplesmente o pregador argentino disse: o maior desejo que eu tenho para os meus filhos é que eles sejam santos e cresçam em santidade. Dificilmente você vai ver um crente, principalmente assim de renome, dizer isso como resposta aos repórteres. Eu desejo que os meus filhos sejam santos. Mas a santidade é importante. Salmo 86, 2. Guarda minha alma, porque sou santo. E nós temos que continuar nesse caminho de santidade. Apocalipse 22, 11, está escrito: aquele que é santo, seja santificado ainda. A palavra santo significa separado. Separado do pecado para servir a Deus. Levítico capítulo 11, versículo 44. E Levítico capítulo 19, versículo 2. Deus fala à nação de Israel: sede santos, porque eu sou santo. E o apóstolo Pedro repete isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16. Se invocais por Pai aquele que sem acepção julga, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Sede santos, porque eu sou santo. E não se conforme com as concupiscências que havia em vossa ignorância. Então nós vemos que em toda a Bíblia, tanto em Levítico como Pedro, tanto no Velho Testamento como no Novo, incentiva, encoraja o ser humano a andar em santidade. Amós, o profeta Amós diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus é santo e temos que andar com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Noé achou graça diante de Deus e andou com Deus. Abraão andou com Deus. Moisés conheceu a Deus cara a cara. Tudo isso está falando de santidade. Então, você quer ser guardado por Deus? Primeiro, vigie. Vigia. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes, para que não apareçam as suas vergonhas. As vestes fala de pureza. Tanto está em Apocalipse 16:15 como em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Você quer ser guardado por Deus? Vigie. Segundo, ore. Ore como Davi. Guarda minha alma porque eu sou santo. Terceiro lugar, fique consciente que Deus está te olhando. É aí que nós falhamos. É aí que nós erramos, muitas das vezes, todos nós. Deus está atento, olhando. Salmo 139, versículo 16, que fala da onipresença de Deus, é aquele salmo que fala que antes de nós nascermos, ele já nos via no ventre da nossa mãe. Ele fala da onipotência e onipresença de Deus. Salmo 139 é um salmo onde o salmista se maravilhou, ficava maravilhado e louvava a Deus. Salmo 139, 14. Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Os teus olhos, versículo 16, do Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais sendo cada dia formadas, quando nenhuma delas havia. Então, antes de virmos ao mundo, Deus já via você no ventre da sua mãe. Ele viu o seu nascimento. Jesus ensinou aos apóstolos, quando enviou a pregar o evangelho, disse: até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Fique consciente, Deus está te olhando. E todos nós, como cristãos, falhamos. Às vezes, queremos esconder algo que alguém não possa ver. Tome cuidado quando você quer se esconder de alguma coisa. Há pecado aí. Porque quando Adão pecou contra Deus, ele se escondeu. Nós não podemos se esconder de Deus. Jeremias 23, 23. Esconder-se-iria o homem de modo que eu não veja em esconderijos? Deus, porventura, não sou eu Deus de perto e Deus de longe? Porventura eu não encho os céus e a terra? Jeremias capítulo 23,
versículo 23 e 24. Deus está atento. Fique consciente, Ele está nos olhando. Feliz o homem que alcança esse entendimento do olhar de Deus. Quando Pedro negou a Jesus, Jesus olhou para Pedro. Deus está nos olhando. Você quer ser guardado por Deus? Ele nos guarda, Ele não tosqueneja, Ele não dorme. Deus é um vigia constante. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o fim desde o princípio. Está em Isaías, capítulo 46, versículo 10. Ele sabe de todas as coisas, mas temos que estar consciente que Ele está nos olhando, por onde andamos. Por isso é importante a santificação dos olhos, a santificação das mãos, dos pés. Vou falar uma coisa aqui difícil, da língua, santificação dos ouvidos. Tem que estar afinado para escutar o Evangelho e ficar perturbado quando você escuta coisas que não é da palavra de Deus. A santificação envolve todo o nosso ser. Deus, Ele está preocupado em nos guardar o tempo todo. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo, até o dia final. Paulo diz isso em Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia. Então Deus, que despertou em nós a fé, colocou em nosso coração a fé salvadora, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, nos alimenta. A Bíblia diz no Salmo 36, versículo 6, que Deus sustenta os homens e os animais. Tudo vem da mão de Deus. O Salmo 104, que é um salmo da criação, fala que todos esperam de ti, todos esperam da tua mão. Abrindo a tua mão, eles se satisfazem. Porque Deus cuida dos animais. Deus guarda toda a sua criação. Ele conserva tudo que Ele criou. Alguém poderia perguntar, e o mal? Por que Deus não acaba com o mal logo? Tanta atrocidade, tanta coisa errada no mundo. Por que Deus não acaba com tudo? Qual é a resposta? Você quer que Deus acabe com tudo? Então você é muito egoísta. Se Deus fosse acabar com todos os pecadores, quem seria que Ele acabaria primeiro? Com você. Porque todos pecaram. Não podemos pensar assim. Ele acabou com todo o mal lá na cruz. Olha o Salmo 103, o que diz? O Salmo 103 tem uma advertência para nós nesse sentido. Salmo 103. Se Deus observar as nossas iniquidades, quem subsistirá? Se Deus observar as nossas iniquidades, quem vai subsistir? Mas Deus é misericórdia. E a misericórdia de Deus, Ele não faz o que merecemos. A misericórdia é o contrário da graça. A graça é o favor de Deus que nós não merecemos.
E a misericórdia, ele não faz o que merecemos. Ele adia, ele espera o arrependimento, ele dá mais um dia, ele dá mais um tempo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 21, está escrito, a igreja de Tiatira, e dei-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus, ele é misericordioso. Tem até uma passagem em Gênesis que Deus é tolerante. Deus é tolerante quando fez uma promessa a Abraão. No capítulo 15, diz que, versículo 16, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. A medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. A misericórdia de Deus, esperando que o homem lhe dê ouvido para que seja salvo dos seus pecados. Deus é vivo, e por ser um Deus vivo, é um Deus que fala. É um Deus que ouve oração. É um Deus que nos guarda de manhã, de tarde e de noite. Ele quer 3 coisas de nós: que vigiemos, que oremos e que fiquemos conscientes que Ele está nos olhando. Ele está nos olhando, assim como ouvimos ontem uma palestra aqui na igreja, e o inimigo também está olhando. O inimigo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas o anjo do Senhor, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem e os livra. É importante andar no temor de Deus. O crente tem muitas maneiras de andar. Ele anda na luz e não nas trevas. Ele anda no caminho da vida e não no caminho da morte. Ele anda por fé. Ele anda na verdade. Temos que andar com Deus. Tá certo que somos humanos, passamos por problemas, dificuldades, aflições, até enfermidades. Mas o Deus que nos chamou, Ele nos guarda do perigo da tentação. Você considera a tentação um perigo? Você considera as facilidades da vida como um perigo? Você considera o pecado como um perigo? Às vezes não sentimos isso. Mas Deus se preocupa com isso, com o perigo do pecado, com o perigo das tentações, com o perigo de o seu filho não vigiar e não orar e ser enlaçado. A Bíblia diz no Salmo 124, 7, o laço quebrou e nós escapamos do laço do passarinheiro. Pedro também diz na sua carta, escapamos da corrupção. Aleluia! O crente tem uma saída, tem um escape, é Jesus. O crente tem um escape, uma saída, é Jesus. Então, recapitulando, você quer ser guardado por Deus? Primeiro, vigie. Segundo, ore sem cessar. E terceiro, fique consciente que Ele está te olhando. A Bíblia diz que as igrejas de Jerusalém, as igrejas de Samaria e de toda a Judéia andavam no temor de Deus
e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Eu fico pensando, Jesus começou o ministério aonde? Na Galileia. As igrejas da Galileia. As igrejas da Judéia, onde Paulo foi levar oferta para eles. Paulo queria ir para a Espanha. Olha, eu vou para a Espanha. Ele escreve aos romanos. Mas primeiro tem que ir em Jerusalém, entregar oferta para os pobres da Judéia. Jerusalém fica na Judéia. Depois eu volto, fico com vocês um pouquinho em Roma e vou partir para a Espanha. Mas ele não chegou a ir à Espanha. Deus o recolheu em Roma, capital da Itália, onde Paulo, perto da sua morte, disse: combati o bom combate, a boa luta, acabei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, às vezes eu fico pensando nas riquezas materiais e analisando. A maior riqueza que vamos levar é o amor. Guardei a fé na terra. No céu não precisa ter fé. Guarde a fé na terra, não no céu. O céu só tem amor. Por isso que o amor é maior do que a esperança e que a fé. Quando aquela viúva importunava o juiz, e o juiz incomodado atendeu a viúva, olha o que Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A terra está perdendo a fé. A igreja tem uma grande missão na terra: ensinar o evangelho. Jeremias está escrito: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias no capítulo 22. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 22, versículo 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. 3 vezes. Ouve a palavra do Senhor. Nós, como igreja, devemos fazer com que as pessoas ouçam a palavra de Deus de todas as formas possíveis, no rádio, na televisão, por um folheto, dando testemunho, indicando uma igreja, citando um versículo. Como vamos fazer com que as pessoas escutem a palavra de Deus? Temos que ter iniciativa. Tudo tem um começo. A Bíblia diz em Mateus 4,17: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E Jesus começou a pregar e a dizer. Então tem que ter um começo. Você tem que começar a orar, começar a vigiar, começar a se preocupar que Deus está te olhando. Tudo tem um começo. Vamos começar a ter uma vida espiritual melhor, porque Deus, Ele está nos guardando. Aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus é um vigia. Deus é um vigia que está nos observando e cuidando da nossa fé. A cada dia Ele está nos regando. Ele está sustentando a nossa fé. Porque tudo que Deus cria, Ele sustenta. Lá em Isaías, no capítulo 27, versículo 5, tem uma escritura que diz assim:
Isaías 27:3. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De dia e de noite aguardarei. Olha no versículo 5 do capítulo 27 de Isaías. Que eles se apoderem da minha força e faça paz comigo. Faça paz comigo. Que se apoderem da minha força. Antigamente existia um ditado, uma lenda que se acreditava que você comia a carne de capivara, ficava com a força da capivara. Comia carne de leão, ficava com a força do leão. Veja só. Que lenda. Comia a carne do touro, ficava com a força do touro. Aqui Deus está dizendo que se apoderem da minha força. Você quer a força de Deus? Se alimente da palavra de Deus. A Escritura é forte. A palavra de Deus é uma fortaleza contra o inimigo. Provérbio 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. E para ela correrá o justo. Nós que somos justos pela palavra, pela fé, justificado pela fé, não é fácil viver. Em 1 Pedro 4,18, está escrito: se o justo com dificuldade se salva, que será do ímpio e do pecador? É com dificuldade que nós nos salvamos. A vida cristã é boa, valoriza a vida, valoriza o casamento, valoriza as coisas boas, toda boa dádiva vem de Deus, mas é com dificuldade. E na dificuldade, Deus nos dá graça. Meu prezado ouvinte, essa palavra, só quero repetir, você quer ser guardado por Deus? Faça a sua parte. Vigia, ore e se preocupe que Ele está sempre olhando para você. Amém.